amigos e ouvintes do blog da comunicação, começando mais um podcast, o nosso para falar. A gente tem seleção brasileira, tem Brasileirão, tem semana de marketing esportivo, enfim, tem bastante coisa nesse podcast do blog da comunicação. Eu sou o Guilherme Freitas, estou apresentando mais uma vez o programa, e hoje vou conversar com o Leandro Lopes e com o Eric Rodrigues. Estão participando aí do nosso podcast. Bem-vindos aí, Leandro e Eric. Um abraço, Guilherme, um abraço pro Eric, para todo mundo que nos ouve. É sempre um prazer falar de esportes com vocês. Oi, Guilherme, oi, Leandro, um abraço para vocês dois, para quem está nos ouvindo. Tem bastante coisa para conversar hoje no mundo do futebol e também do esporte em geral. Vamos começar primeiro pela seleção, a seleção brasileira que jogou aí com a Argentina, o super clássico das Américas, super, eu acho que não tem nada, e ganhou, não foi pouco, 2-1, um pênalti pro Brasil no último minuto praticamente, que decretou a vitória do Brasil, e a gente teve um jogo que não empolgou, o Brasil não jogou tão bem, a Argentina também não era o melhor time da Argentina, mas mesmo assim conseguiu no primeiro tempo ainda sair na frente do Brasil. A gente teve mais uma vez a torcida pressionando o Mano Menezes, vaiando o Mano, pedindo que ele saia da seleção. Enfim, um clima que não está muito bom, muito agradável para o Mano, nem para a seleção do Sul. Foi vaiada também. Depois fez um caminhão de gols na China, 8-0, e foi aplaudida. Sabemos que a China também não dá para tirar um parâmetro, eles estão enfrentando uma fase turbulenta. Eu queria conversar com vocês a respeito dessa fase do jogo, o que vocês acharam da seleção e também dessa pressão da hora. Falam em Felipão, podem estar comentando aí sobre a seleção. Guilherme, eu acho que para começar, para falar do Super Clássico das Américas, é uma sacanagem com o Mano esse jogo, essa série de amistosos. É chato pro treinador porque não acrescenta nada no trabalho dele, né? Os jogadores, a gente comentava já que a base da seleção a gente já conhece, se for pensar ou analisar as últimas convocações dele. Tem defesa titular, tem jogadores que a gente sabe que estarão na Copa, tem Hulk, tem Neymar, tem Oscar. Então, pro trabalho dele em si não acrescenta nada, é só um jogo para lembrar a história e tudo mais. Eu não sei exatamente qual era o modelo, como era o contexto da época em que se disputava esse clássico, mas o de agora não está dando certo. Certamente os tempos são outros, as necessidades, as realidades são outras, e não está dando certo elaborar uma sequência de jogos dessa forma, com jogadores que só estão indo no país. Enfim, não está dando certo. O formato não está agradando, as pessoas não estão se interessando, porque é um jogo sem graça, né? É um jogo de duas seleções descaracterizadas. Imagina o que aconteceria se no Brasil já não estivessem Lucas e Neymar, por exemplo. Não seria uma seleção que ninguém queria ver. Ninguém ia ter vontade de ver. Então acho que não acrescenta nada pro trabalho dele. Em relação aos amistosos China, África do Sul, que o destaque para mim é o Tchabalala, que eu nunca vou me esquecer do gol que ele fez na estreia da Copa, da última Copa. O Mano é um treinador de posse de bola, um treinador que sempre trabalhou isso no Corinthians, do toque, prisou pela marcação. Não é o que o brasileiro está acostumado a ver. E acho que a gente até precisa se acostumar a ter posse de bola, tocar, virar jogo e tudo mais. A se lamentar só a preparação. A gente precisa de adversários mais fortes para ter parâmetro. Mesmo 1-0 na África do Sul não é parâmetro. Talvez se enfrentasse uma Espanha, por exemplo, também venceria por 1-0. Não é porque venceu de 1-0 que a seleção é ruim, ou que venceu de 8 que a seleção é ótima. Não tem parâmetro simplesmente porque enfrenta adversários sem parâmetro algum. E lembrar também que no jogo da China, o Brasil jogou com o jogo da China e da África do Sul que deve ser boa parte da base, para a Copa de 2014, mas convenhamos, com a China não dá para ter um parâmetro, até porque é uma seleção que já está eliminada das eliminatórias, não vem para 2014, não tem mais chance. Então
é também um adversário que não tá jogando pra nada, né? Tá jogando por jogar só, né? Além disso, acho que 6 titulares chineses não jogaram, né? Então, a seleção da China, eliminada das eliminatórias sem 6 titulares, não é parâmetro pra nada. Nem a da África do Sul também, com todo respeito, né? Tem que enfrentar seleções, sei lá, não precisa ser só Espanha ou Alemanha. Penso na Suíça, uma seleção americana, talvez. Seleções que tenham o mínimo de preparo. A da África do Sul tá começando ainda, é um caminho muito curto. E você, Eric, o que você pode falar aí da seleção? Eu concordo com o que o Leandro falou, que é um amistoso enganador, que não serve para nada. Eu estava lendo o blog do PVC essa semana e ele usou uma expressão que eu achei bem interessante, que não é a seleção brasileira, é a seleção do campeonato brasileiro. Né? Então não serve para uma continuidade do trabalho do Mano. Ele vinha com um grupo, aí agora faz essa interrupção para jogar só os atletas aqui do Brasil, aí joga de novo contra a Argentina com esse mesmo grupo, depois retoma com jogadores que ele quer usar para a Copa, e aí isso não serve para nada. É um amistoso caça-níquel, né? Que é a empresa que tem o direito dos amistosos do Brasil usa para ganhar dinheiro, mas é uma fórmula desgastada e ninguém se interessa. O único prejudicado, aí eu também concordo com o Leandro, é o Mano, porque aí ele pega um grupo que ele precisa treinar em um dia e aí não se apresenta bem, ainda mais com o adversário todo retrancado, e a torcida começa a vaiar e pedir o Filipão, que também acho injusto. Né? O torcedor também me irrita um pouco nessa parte, porque só quer ir na boa. Então, se o time tá ruim, ninguém consegue apoiar, ninguém consegue, independente do que for, né? Então, ninguém vai pro estádio para incentivar, só para reclamar. Então, também tem que ver esse lado. Já que vai, apoia. Depois de acabar o jogo, aí vai, tá. Mas no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, fica gritando Felipão, não acrescenta nada e o Mano é o único prejudicado. Tá certo que o trabalho dele ainda não rendeu, não tem um time sólido que a gente vê que pode enfrentar as grandes potências, mas também jogar ele nessa fogueira e depois ficar condenando é muito fácil. Então, não, pode completar. Não, só para completar, os jogos da seleção têm perdido interesse há algum tempo para muitas pessoas. E mesmo com a Argentina, que é um dos jogos mais legais, que eu particularmente até ficava nervoso antes do jogo, porque realmente não queria perder, hoje ficou banal. Então esses amistosos com China, com África do Sul, com Argentina B, não acrescentam nada pro time, para a imagem da seleção, mas ninguém não tá nem aí, porque o importante é fazer dinheiro para quem vem vender um amistoso, né? Sim. E só aquela hora que eu te interrompi, eu ia só lembrar, né? Se o Mano tivesse ganho a Olimpíada, né, medalha de ouro, provavelmente muita gente hoje estaria falando que ele foi a solução, que ele seria não estariam falando, né, em mudar o técnico, né? Caso ele tivesse ganhado a medalha de ouro, né? Até porque o Brasil jogou bem na Olimpíada, foi só mesmo na final que não conseguiu jogar bem, mas fez um bom torneio. Aí com a maioria dos jogadores que vão estar na Copa de 2014, né? Jogadores jovens. Verdade, é a base da seleção, né? E isso, ao mesmo tempo, é um tanto preocupante, né? Você vê, o Brasil depende, cara, de jogadores muito jovens. O Brasil depende do Neymar, o Brasil depende do Oscar. São jogadores que, assim, é muito triste a gente lembrar, por exemplo, do Kaká, que talvez fosse para nessa Copa ser o grande expoente de experiência da seleção. E infelizmente não conseguiu ainda retomar o caminho do bom futebol. Mas a gente depende muito desses jogadores jovens. E é fato que o Neymar tem grandíssimo talento. O Oscar, todo mundo viu no que aconteceu agora na estreia de titular pelo Chelsea. Mas o jogador de 20, até 22, 23 anos, ele é inexperiente ainda. Então vai jogar uma série, 3 partidas boas, mas vai fazer uma partida mais ou menos. É o que acontece com o Lucas, por exemplo. No São Paulo é assim, ele joga bons jogos na sequência, mas ele oscila bastante. É normal. A gente precisava um pouco dessa experiência. Agora, o que o Eric falou em relação ao Filipão, concordo plenamente. A torcida gritar o nome do Filipão, o trabalho do Mano é esse. O que ele está fazendo, embora a gente ainda não veja uma cara de time, ele é o treinador e tem que confiar no trabalho dele, porque senão a Copa vai ser perdida. O Filipão é só um passado, e um passado bastante distante de um bom treinador. Pelo menos por enquanto. Sim, é verdade. E já que a gente falou aí de Felipão, né? A gente não tem
não associar Filipão a Palmeiras, né? Então, só pra gente dar um adendo aí no Brasileirão, né? O que vocês acham aí desse campeonato, né? Palmeiras está vivendo uma fase terrível, né? Não está conseguindo somar pontos, está se distanciando da zona fora do rebaixamento. Cada rodada que passa a pressão aumenta, né? Já mudou de técnico, agora está com o Gilson Kleina. A gente teve o fim da novela Ganso, né? Ganso Santos, o Ganso agora é jogador de São Paulo. A gente está tendo ali o Fluminense, o Atlético e o Grêmio também se distanciando do resto. Parece que vão ser os três para brigar. Como é que vocês estão vendo aí o campeonato, né? E fora também o Corinthians, né? Que não quer nada com nada, mas está tirando um ponto aí de clube que está brigando para não cair, para título, né? Para Libertadores. O que vocês podem aí resumir dessas últimas rodadas do Brasileirão? Começa você, vai lá. Tá, obrigado. O que eu devo destacar assim, é o Atlético Mineiro, que começou a derrapar no início do segundo turno, né? Acho que foi só uma vitória desde que começou o segundo turno, alguns empates, derrota para o Náutico lá no Recife. Então é um time que a gente esperava mais, de realmente se firmar como candidato ao título. Ainda está na briga, claro, mas já deixou aquela interrogação. E aí fica todo aquele estigma do Cuca de novo, né? Do time flanelinha que guarda a vaga para o outro pegar. Então eu até acredito ainda que o Atlético consiga, mas o Fluminense chegou junto e vai brigar até a última rodada. O time carioca também não deslanchou, perdeu na última rodada, vira e mexe tem jogador contundido. Então, para mim, está em aberto entre esses dois. O Grêmio é que tem uma campanha mais sólida no segundo turno e também vai correr por fora. Mas, tirando esses três, não acho que ninguém mais dispute o título mesmo. E nesse final de semana a gente tem um confronto direto ali, né? Que é Atlético e Grêmio, né? Um jogo que, se o Grêmio ganhar, ele já empata com o Atlético em número de pontos. Se o Atlético ganhar, ele praticamente vai deixar o Grêmio mais para baixo, né? E lembrando que o Atlético tem um jogo a menos também, né? Tem que jogar com o Flamengo. O jogo do retorno do Ronaldinho Gaúcho ao Rio de Janeiro. Ver aquelas faixas de mercenário, com chuva de moeda. Igual a gente viu no Rio Grande do Sul ano passado. Novidades, né? Eu concordo com ele, que o Atlético começou a dar... Embora o desempenho do Atlético era fantástico, né? Era um desempenho, assim, acima de todas as expectativas. E aí natural as derrapadas. Mas como se trata de Atlético, faz tempo que o Atlético não chega. Como se trata de Cuca ainda não chegou, a gente fica com esse pé atrás na campanha. O Fluminense é um time que não tem destaque mesmo, né? O que o Eric falou é perfeito. O Fluminense não deslancha, mas nunca cai, cara. É impressionante. O Fluminense não sai daquela briga. Me lembra o São Paulo fez muito isso nos 3 anos que foi campeão, né? Exceção aquele que disparou em 2007, os outros ficam sempre ali, sem muito destaque, com bolas na área e vencia jogos e acabou sendo campeão. Então destaque para esses dois que vão brigar pelo título. O Grêmio precisa de uma arrancada que eu não imagino que vai conseguir. E com todo respeito, eu não acho que Kleber e Marcelo Moreno inspirem muitos gols e inspirem vitórias, embora estejam ganhando. Eu nunca confiei nos dois, não confiei numa dupla de ataque com esses jogadores. E o destaque negativo é para o Palmeiras, sempre o Palmeiras. A gente comentava também que o Palmeiras é o único campeão da Copa do Brasil que consegue entrar em crise, cara. Nos últimos anos, todo mundo ganhava a Copa do Brasil e ou relaxava, como fez o Corinthians um tempinho, o Santos também abriu mão, ou o Vasco que arrancou ano passado. O Palmeiras entrou em crise e briga para não cair. É incrível. Quando parecia que o Palmeiras sairia da sina, volta. É incrível, o Palmeiras consegue. E aí Filipão pro Gilson Kleina, né? E tem gente que quer Filipão na seleção. O trabalho do Filipão no Palmeiras teve o ápice ali, né, na Copa do Brasil, mas eu acho que o Palmeiras praticamente ele subestimou a si mesmo. Ele achou que ele já estava garantido na Libertadores, então seguiu a linha ali do Renato Gaúcho, né? Vamos brincar no Brasileirão. Só que o Palmeiras não tem um elenco tão forte assim, né? Então perde um jogador machucado ou um jogador que sai do time, né? O Marcos Assunção ficou um tempo fora. É um jogador vital pro time, né? Totalmente. Eu acho que o Palmeiras ali
relaxou muito e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, né? E E se cair também, fica numa fase ruim, né? Mais ruim do que estava, né? Parece que vai voltar aquele pesadelo que o torcedor viveu antes do título da Copa do Brasil, né? E com isso eu não sei se o Eric concorda, mas o Palmeiras, a campanha da Copa do Brasil é para ser guardada em DVDs e histórica, porque o elenco do Palmeiras deu 180%, deu muito além do que tinha para ganhar aquele título. A prova tá no Brasileirão. É verdade. Eu concordo. O Palmeiras, na Copa do Brasil, tinha uma prova de 100 metros, não comparando assim, com o atletismo para correr. E aí gastou tudo a força naquela volta, ganhou, só que aí tem outros 1.200 para correr no brasileiro e não tem mais força. Genial, é isso. Né? Então ficou para trás. E agora vai ter que tirar leite de pedra aí para evitar essa queda que vai ser vergonhosa. Né? Mas o problema do Palmeiras não é só time, é muito estrutural, né? Muita disputa política, a sombra do Mustafa que nunca sai de lá, aqueles dirigentes ligados ao passado, assim, falta de estrutura para pessoal de marketing, administração, e eles brigando para ter carteirinha de conselheiro, assim, então é até assim, preocupante, porque é um clube com uma história tão rica e de repente vai ficar para trás, porque não acompanha os outros há alguns anos. Parmalat foi um período de auge aí, mas quando saiu a coisa desandou. E aí fica nessa esperança de voltar uma cogestora ou surgir um Messias, mas não dá. Eles mesmos se brigam entre eles ali e isso acaba refletindo dentro do campo. Então o time é fraco, tem jogadores ruins, mas o problema do Palmeiras é muito maior do que parece. Vamos aí aguardar então essa novela Alviverde aí. E deixando um pouco o futebol de lado, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Fórmula 1, a Fórmula 1 que terminou lá a temporada na Europa, né? Agora vai começar algumas provas na Ásia, né? Vai ter o Grande Prêmio do Brasil encerrando a temporada, tem corrida nos Estados Unidos também. E o Alonso, né? As últimas corridas, né? Que foram casadas aí, né? Bélgica e Itália, né? Um final de semana em sequência. O Alonso foi o mais sortudo de novo, né? Conseguiu sair dessas duas corridas com uma vantagem maior ainda. Ele está aqui, ele está liderando o campeonato, ele tem 37 pontos de vantagem para o Hamilton, 38 para o Raikkonen, 39 para o Vettel, né? Uma vantagem considerável, né? Tendo em vista que ele está sendo bem regular, né? Pontuando em todas as provas, tá ali também se colocando bem, né? faz um bom treino, consegue na corrida desenvolver uma boa prova e está levando sorte também porque os adversários estão tropeçando. Hamilton já abandonou algumas provas, o Vettel abandonou a última corrida, enfim, está caminhando tudo para o Alonso ganhar mais uma vez. Vocês concordam? Na última prova especulou-se que o Alonso tinha dito que o Hamilton era com quem ele mais se preocupava, né? Porque a McLaren vem mantendo também uma regularidade. E isso já se mostra no campeonato, no Hamilton na cola do Alonso. Na cola entre aspas, né? O Alonso é exatamente isso que você falou, Gui. É um piloto muito regular e é um piloto de muitíssimo talento, né? A gente não pode negar. Ficou emblemático aquela curva no último Grande Prêmio que ele perdeu, saiu com as 4 rodas do carro e controlou e voltou. Aquilo é mostra de que ainda conta o talento do piloto, né? De que ainda é braço. Eu conversava com uns amigos esses dias e eles diziam que a Fórmula 1 já não contava tanto mais o braço, né? Já não era tão mais assim. Embora nesse último ano esteja voltando um pouco do que foi. Os últimos anos foram muito piores. O ano da Brown GP, por exemplo, foi um absurdo. Me lembrou videogame, quando alguém sabe jogar e os outros não. De tamanho era a diferença entre os carros. E aquilo que o Alonso fez foi sensacional. Ele é muito regular, e agora com o Felipe admitindo trabalhar por ele, enfim, ajudá-lo, sei que não tem absolutamente nada de estranho, embora, claro, a gente fique chateado quando se lembra do Fernando is faster than you, mas ele tem tudo para vencer. Embora a Ferrari não seja o carro do ano, o Alonso se mostra uma vez mais o piloto do ano. O cara é fantástico mesmo. E você, Eric, concorda aí com o Alonso aí campeão, grande favorito ao título?
Concordo. O Alonso, além de ter muitos talentos, também parece que o universo conspira para ele, né? Parece que ele vai chegar em segundo, o primeiro quebra, roda e ele ganha a corrida de uma maneira competente, claro, porque estava ali, mas também contando com uma ajudinha divina. Então, não acho que esse título escapa dele, não. Os Red Bulls, esse ano, muito mal, um ano para esquecer. O Hamilton, né, um piloto doido, sabe, batendo aí em todo mundo, afobado. Eu li hoje até que a McLaren está estudando um novo piloto, porque acaba o contrato dele, ninguém falou de renovar. Talvez a Mercedes faça uma proposta para ele. Então o Alonso só perde esse título para ele mesmo. Né? E o Massa, que agora está começando a correr, né? Está na hora certa, né? Tá no fim da temporada. E assumiu de vez o papel de segundo piloto aí. Então, contando com esse escudeiro, acho que a coisa vai ficar até mais tranquila para o espanhol. E o Alonso deu uma declaração esses dias também falando que o melhor piloto para a Ferrari do ano que vem, dele, claro, né, é o Massa. Ou seja, parece que ele não quer concorrente lá, né? Chegaram até a falar do Vettel, mas o Alonso quer continuar com o Massa ali, né? É o melhor piloto para ele, né? Porque não ameaça, não faz nada ali, só fica ali amaciando o carro, e ele é o primeiro piloto tranquilo. Então, nesse ponto de vista, ele tá certo. E vocês têm aí algum palpite para essa corrida em Singapura? Arriscar de alguém ganhar? Eu acredito que a gente deva ter o que a gente viu nas últimas corridas, né? A McLaren com um bom carro, e a Ferrari ali com o Alonso tentando somar alguns pontos, né? Embora a Red Bull também não pode ser descartada, né? Tendo em vista que tem o Vettel, né? Que é o atual campeão, né? Atual bicampeão da Fórmula 1 e tá meio mordido o Vettel, né? Que na última corrida ele foi punido, né? Na briga com o Alonso, né? Foi. São para ele abandonou a corrida, ele tá meio mordido, né? Então, mas uma coisa é certa, né? Não teremos em Singapura Piquet para bater no muro. É que o Massa faça isso, né? E ajude o Alonso de novo. Foi o episódio mais lamentável do Alonso, né? Embora eu também discutia isso com amigos, ele seja o chamado, o que eu chamo, deixar bem claro, o que eu chamo de piloto mau caráter, né? Que é o cara que vai pra cima, espreme os caras no muro se precisar, como fez o Schumacher com o nosso bonzinho Barrichello. É difícil dar prognóstico assim, né? Muito complicado. O Vettel tá realmente, né, da punição, ficou mordido, deu pra ver. Não sei, Hamilton, eu sei que o Alonso vai estar no pódio. Eu não tenho, disso eu não tenho dúvida. O cara é regular demais, mas eu vou passar no Hamilton. Eu acho que fica entre Hamilton e Alonso. Até porque o Button também tá como massa essa temporada, né? Tá passeando só, né? Então eu acho que fica entre Alonso e Hamilton mesmo. E se, por exemplo, o Hamilton ganhar, já põe fogo no campeonato, né? Já se aproxima um pouquinho do Alonso. Precisa o Alonso dar uma quebradinha, né, pra ajudar. Ou o Grosjean bater nele. E a Ferrari nunca erra com o Alonso, é impressionante, né? O brasileiro, eu acho que deve ser uma sina nossa também. O brasileiro tem uma raiva da Ferrari, uma raiva intrínseca, né? A gente nunca viu a Ferrari errar com o Alonso. Ou é muito raro, pelo menos, eu não me lembro. Também. Não me... E errava bastante na época do Rubinho também, né? Parece que é birra mesmo. É isso que você falou do universo conspirar a favor do Alonso. Do Barrichello, o universo odeia o Barrichello, né? Tanto que o Barrichello fez a primeira temporada na Indy, né, que acabou esse final de semana, e o melhor resultado dele foi um 4º lugar, né? Ou seja, nem pódio ele conseguiu, né? O Barrichello não tem... E não é um mau piloto, cara, é um bom piloto, né? Sempre foi um bom piloto. A gente sempre reclamou dele ser o 2º lugar atrás do Schumacher. Porra, atrás do Schumacher, é uma lenda viva do automobilismo. Ele é um bom piloto, ele só não tem um pingo de sorte, né? Em alguma corrida na Indy podia acontecer alguma coisinha. Nessa que ele chegou em 4º, um deslize de alguém pra ele subir no pódio, mas não rola. Com o Barrichello não acontece. Não é um pingo, né? Acho que é uma tempestade de sorte que falta pro Rubinho, né? Pois é. E só pra gente finalizar aqui o podcast, né? A gente teve o tênis, né? O Brasil voltou aí pra Copa Davis, né? A gente teve
algumas semanas atrás a decisão do US Open, né? O Murray finalmente ganhando um Grand Slam, Serena Williams também ganhando no feminino, né? Mostrando a sua superioridade. E a gente vai ter o Federer, né? Que vem pro Brasil, né? O Djokovic também vai fazer um jogo no Rio. A gente está aí em alta, na fase. O que vocês acham aí dessa Copa Davis? Acha que aí pro Brasil sonhar em derrotar os americanos ou deixar para a próxima? Eu acho que não vai dar não, viu? Acho que foi legal essa vitória sobre a Rússia, dar uma moral, né? Volta a elite. Mas a gente não pode se iludir, né? Encarar os Estados Unidos, mesmo não tendo uma geração tão boa agora, ainda tá difícil demais. Como você lembrou antes que a gente estava conversando, a dupla norte-americana é praticamente imbatível, os irmãos lá. Infelizmente não lembro o nome agora. Mas os irmãos Bryan, né? Isso, esse mesmo. Então, e a qualidade dos tenistas americanos, mesmo que não estejam numa geração muito boa, ainda é superior dos nossos. Então, se por um acaso daqueles do esporte conseguir, vai ser uma vitória surpresa. Mas não deve passar, não. Que dizer, né? O Belucci disse, demos azar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Demos azar. Louvável que os meninos fizeram. Louvável. A gente brincou com o Rogerinho num confronto que ele teve com o Djokovic. Louvável que ele, o Belucci, a galera fez pelo tênis, voltar ao Brasil na elite. Mas demos azar, né? A gente ainda não tá pronto, né, cara? Não é só... É que a gente vai discutir mais ou menos a discussão que se tem em toda a modalidade, né? Não é só classificar, não é só resultado, não é só um talento, né? Não é só o Rogerinho ou o Belucci, não são só os indivíduos, mas é todo um investimento, né? Todo um preparo de uma base. A gente tem a Olimpíada para vir por aí, é tudo tão complexo e a gente espera resultados e eles não vão vir. A gente vai sonhar, vai acontecer o que aconteceu com o Guga uma vez a cada 50 anos, sei lá, não dá pra ser assim. Mas eu quero frisar que o Murray ganhou um Grand Slam, o Corinthians ganhou a Libertadores, o Chelsea ganhou a Champions League, as coisas estão caminhando e a gente não tá percebendo. É bom ficar de olho. E o Russomano ainda lidera as pesquisas. É bom ficar de olho. As coisas estão... O mundo está nos mostrando o final, a gente não tá percebendo. Eu acho que o apocalipse tá chegando aí, os maias estavam certos. Até a novela Ganso acabou, cara. Tá tudo caminhando. É verdade. E só pra gente encerrar aqui o podcast, o Eric participou de um fórum, né, que teve aqui em São Paulo, né, sobre clubes brasileiros, né, também utilizando, né, o marketing, as finanças dos clubes. Ele vai falar um pouquinho aí sobre esse evento, ele que escreveu no blog aí sobre esse seminário. Pode falar aí um pouquinho sobre o evento, Eric. Legal, Guilherme. Então, o evento foi lá na Palestra Itália, no último dia 17. E foi no dia bom, né? Um dia depois da derrota para o Corinthians. Então, logo que eu cheguei, já tinha um funcionário do Palmeiras pintando o muro lá que tinha sido pichado. Uma mensagem da torcida de apoio aos jogadores, né? A mensagem era assim: acabou a paz, seus vagabundos, né? Então, já começou agitado o dia. E durante o dia todo foram apresentados estudos sobre o mercado brasileiro de futebol, especialmente, e teve alguns dados curiosos. Por exemplo, a Pluriconsultoria, representada pelo Fernando Ferreira, que é um dos sócios, divulgou um estudo com o público do Brasileirão do ano passado, do futebol brasileiro em geral, né, não do Brasileirão, e o Santa Cruz foi quem teve a maior média de público no ano passado. Então é um clube que não é nem da Série B, se não me engano da Série D, mas a torcida é muito fiel, né? Mas mesmo assim, ainda fica muito abaixo da média de público da Alemanha e da Inglaterra, que são os líderes mundiais. Então dá pra ver que é um mercado que a gente tem que melhorar muito. Esses estudos foram orientados pela manhã. Na parte da tarde teve uma premiação para os executivos de marketing de alguns clubes. E o vencedor foi o executivo do Fernando Caetano, do Fluminense. Mas concorriam o pessoal do Vasco, do Corinthians, do Santos, do Botafogo. Então o que deu a perceber é que os clubes estão tomando consciência do potencial que tem o marketing esportivo aqui no Brasil. Já tem ações bacanas, como o sócio torcedor, e aí evento exclusivo para esse tipo de associado.
licenciamento, essa verba de licenciamento aumentou, outras formas de patrocínio que não são na camisa. Então, ainda está longe do ideal, mas assim, não é um cenário ruim como era há 5 anos. Que o único licenciamento que tinha era caneta e chaveiro. Que parecia brinde de posto. O Corinthians é um exemplo disso, né? Até a gestão do Alib, o marketing era feito pela neta dele, daquela forma bem caseira. E o Andrés, o Mike, se tenha críticas ao estilo dele, melhorou muito esse setor do clube. E o time arrecadou 30 milhões o ano passado só com bilheteria, por causa do programa Fiel ao Torcedor, que permite a compra pela internet, quem compra mais tem mais benefícios. Tá? Então a gente vê que os clubes estão caminhando a passos até um pouco lentos, mas uns mais rápidos, outros mais lentos, mas que a coisa está melhorando. Como eu falei no comentário do Palmeiras, o Palmeiras é o único assim que eu vejo que o marketing é bem devagar. Inclusive no dia o Arnaldo Tironi, presidente do clube, faria a palestra de abertura, não fez, porque estava cheio de jornalista lá para falar com ele, lógico, da situação ruim do time. E aí o vice-presidente leu uma carta lá de 2 parágrafos, saiu correndo e depois ninguém mais falou. Então você vê, um evento feito no Palmeiras e ninguém do clube estava lá para falar nada, nem apresentar um case de marketing, um projeto, nada. Então tem um lado positivo, a coisa está caminhando, mas alguns ainda precisam correr, porque senão vão ficar muito para trás. A gente vê também que os clubes europeus são tão populares mundialmente por causa desse marketing, né, bem feito. E se os clubes brasileiros quiserem chegar nesse patamar, vão ter que trabalhar mesmo bastante. Bom, é isso então, pessoal. A gente termina mais um Comunicast. Gostaria de agradecer a participação do Leandro e do Eric. E daqui a algumas semanas a gente vai voltar aí para discutir novos temas, né? Quem sabe aí no Brasileirão aconteça um milagre, né? Já que a gente está em 2012 e o Palmeiras saia da zona do rebaixamento. Tudo é possível nesse ano, né? Tudo é possível. Até o Palmeiras. Um abraço para você, Guilherme, pro Eric, todo mundo que nos ouviu, que nos deu esse prazer. E sempre que solicitado, estarei aqui para dar boas risadas e comentar esporte com vocês. Legal. Um abraço, Guilherme, um abraço, Leandro e todos que nos escutam, e quando precisar, estamos aí. Só complementando aí 2012, né? Quem sabe aí na próxima corrida do Massa não ganhe do Alonso, né? Pode acontecer, né? Se isso acontecer, é pra cravar. Acaba o mundo, né? Acaba. Se isso acontecer, acaba. Não falta mais nada. Legal. É isso aí, pessoal. A gente encerra mais um Comunicast. A gente volta aí daqui a algumas semanas para falar aí sobre futebol, falar sobre Fórmula 1, esportes em geral. E vamos ver aí o que vai dar aí no Brasileirão, que está entrando aí na reta final. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa.